Sabe aqueles heróis que vão muito além dos limites humanos, que manipulam energias cósmicas e buscam a vida eterna? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos gêneros mais épicos da fantasia, o Xianxia. Bem-vindos a este guia sobre o caminho para a imortalidade. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai desvendar o que exatamente é Xianxia, seguir a jornada incrível do cultivador, entender como funciona esse caminho para a imortalidade, dar uma olhada no arsenal de poderes, explorar os reinos e monstros desse universo e, por fim, falar sobre o legado gigante que esse gênero deixou no mundo todo. Para começar, vamos direto ao ponto. O que essa palavra Xianxia realmente significa? A resposta, na verdade, está no próprio nome. É ele que define a alma do gênero. É que essa palavra é a junção de duas ideias, né? Xian se refere a um ser imortal, transcendente, quase uma divindade, e já Xia significa herói, aquela figura nobre e corajosa. Juntando os dois, a gente tem a base de tudo, história sobre a jornada heróica em busca da imortalidade. E aqui tem um ponto que confunde muita gente. Xianxia não é a mesma coisa que Wuxia. Pensa assim, o Wuxia é mais pé no chão. É sobre mestres de artes marciais lutando por justiça num mundo que, apesar de tudo, é bem humano. Já o Xianxia leva tudo para uma escala cósmica. A luta aqui não é só por honra, é para transcender a própria existência. Beleza, agora que a gente já sabe o que é Xianxia, quem é o herói dessas histórias? Não é um simples guerreiro, não. É alguém com uma missão bem mais profunda. O protagonista é o que a gente chama de cultivador, e o treinamento dele vai muito além de lutar. É um processo de refinar o espírito, a mente, o corpo, tudo isso numa busca por poder cósmico e pela verdade do universo. E aqui está o pulo do gato. O objetivo final de tudo isso. Não é só derrotar o vilão, é derrotar a própria mortalidade. A grande meta de todo cultivador é virar um Shen, um ser imortal, e alcançar um nível de existência que a gente nem consegue imaginar. Ok, mas como é que alguém faz isso? Como se alcança a imortalidade? A resposta está numa prática que é o verdadeiro coração do Xianxia. Essa prática é o cultivo, ou Xiulian. Pensa nisso como sistema de magia, o jeito que os personagens sobem de nível. É um processo super metódico, inspirado em práticas reais como Qigong, onde os cultivadores aprendem a sentir e manipular a energia vital do universo, o famoso Qi. E esse processo tem etapas, né? É quase uma escada para o divino. Tudo começa meditando e absorvendo a energia do ambiente. Depois, essa energia é refinada dentro do corpo, fortalecendo a força vital. Com o tempo, essa energia se condensa e forma um tipo de núcleo de poder. E, finalmente, quando o poder acumulado é imenso, acontece a elevação espiritual. O cultivador quebra as barreiras mortais, ganhando poderes incríveis e uma vida muito mais longa. Mas não adianta só ter um monte de energia. Um cultivador que se preze precisa dominar uma série de, digamos, ferramentas místicas para sobreviver nesse caminho que é super perigoso. E que arsenal, hein? A gente está falando de esgrima com espadas que brilham com poder mágico, de refinar pílulas alquímicas que podem curar ferimentos mortais, de usar talismãs de papel com inscrições para selar demônios ou lançar feitiços. E em batalhas maiores, eles criam matrizes mágicas no chão que são como armadilhas de energia ou campos de força. É muita coisa! E claro, com tanto poder assim, o mundo não podia ser um lugarzinho comum, né? A jornada de um cultivador atravessa o cosmos, um lugar cheio de perigos, mas também de muitas maravilhas. É que o universo do Xianxia não é um lugar só, ele é dividido em camadas, em planos de existência. Geralmente, a jornada começa no reino mortal, que é parecido com o nosso. Mas com um poder suficiente, o cultivador pode subir para o plano imortal, onde vivem os seres celestiais, ou até descer para o submundo, um lugar bem sombrio, cheio de fantasmas. E claro, esses reinos são cheios de vida e de perigos. A gente encontra desde espíritos da natureza, tipo fadas, até monstros que também estão tentando cultivar poder. E claro, os demônios, que geralmente são os grandes vilões, e os fantasmas dos que já se foram. Um cultivador tem que aprender a lidar com tudo isso para não ter um fim trágico. Essas ideias de imortalidade são super antigas, mas o Xianxia como esse fenômeno global que a gente conhece, isso é bem recente, e a tecnologia teve um papel fundamental nisso. A internet simplesmente mudou o jogo.
De repente, os autores podiam publicar suas histórias online, capítulo por capítulo, criando uma legião de fãs que acompanhavam tudo em tempo real. E o mais importante, fãs apaixonados começaram a traduzir essas histórias, levando o Xanxá por mundo inteiro. E com tanto sucesso na internet, era óbvio que isso ia parar nas telas, né? Séries com produções gigantescas como The Untamed e Love Between Fairy and Devil viraram hits internacionais. Para muita gente, foram a porta de entrada para esse universo incrível. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Porque Xanxá é sobre poder, é sobre magia, mas no fundo fala sobre uma busca humana muito profunda. Então a pergunta que fica é, se a vida eterna fosse realmente possível, que sacrifícios a gente estaria disposto a fazer? O que realmente daria valor a uma vida se ela nunca acabasse?